Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebrando o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmo, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão a profundeza da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Ele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos. Os continentes, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. É este o texto da mensagem para hoje. Salmo 95, de 1 a 6. Adoração. A minha palavra hoje é adoração. Como temos adorado a Deus? Com júbilo ou com desânimo? Porque é muito importante nós adorar a Deus com júbilo. A palavra de Deus pede que nós adoremos a Deus com alegria de coração, né? O Salmo 101, 100, verso 1 diz, né? Salmo 101 diz que ia adorar a Deus. Salmo 101, 1. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. Não, é o 100, perdão. Celebrarei com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Segui ao Senhor com alegria. Apresentai diante dele com canto. Sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez. Então está falando de celebrar com júbilo, com alegria. O irmão Elinho, ele gosta muito de exortar, né? Celebrar a Deus com alegria, levantando as mãos. Às vezes nós, na nossa timidez, nós somos livres na presença do Senhor, para pular, para dançar, né? Porque o Salmo diz, celebrai com júbilo. Júbilo é alegria exultante, é uma alegria exultante, não é aquela alegria comum, não. É uma alegria exultante, né? Deus quer ser adorado. Não tem dúvida que Deus nos criou para a sua adoração. Ele quer ser adorado. Que seja aqui, que seja nas nossas casas. O irmão Derônio gosta muito de falar a Deus a sós. Como nós precisamos dessa intimidade com Deus, para que Ele possa nos revelar mais e mais aos nossos corações. Então, nas nossas casas, no nosso serviço, onde nós estivermos, para que o povo vejam que nós somos adoradores do Senhor. Uma coisa que me chama muita atenção é que Eliseu, uma vez ele passando na casa de uma mulher rica, ele passava pela estrada e aquela mulher não conhecia ele. Mas só o andar dele mostrou para aquela mulher que ele era um homem de Deus. É impressionante você ir passando pela rua, a pessoa olhar para você, ele é um servo de Deus. E aquela mulher mandou chamar, falou com o marido dela, vamos fazer uma sala aqui para ele, botar uma mesa. Ela lembrou logo da mesa, uma cadeira, para quando ele vier, ele descansar ali, né? Ele fazia as suas orações, ler ali, que ela botou uma mesa, uma cadeira. É importante, irmão, nós mostrar para esse mundo que nós somos diferentes. Nós não compartilhamos com esse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não somos do mundo. Precisamos mostrar isso para o mundo, sair das nossas casas. Para onde você vai? Aí eu vou para a reunião. Não vou para a igreja, não, porque nós somos a igreja. Eu vou para o auditório, vou adorar o Senhor. Mas com o celular e sem uma Bíblia, meu Deus, o crente não pode abandonar a palavra de Deus. Amém? Estão concordando ou discordam? Salmo, Deus quer ser adorado. Salmo 95, 6. Como você saiu de casa nessa manhã?
É uma pergunta muito importante, não precisa me responder não. Como você saiu de casa nessa manhã? Você se preparou ou você viu o primeiro programa na televisão? Não sou contra não, né? Mas eu até acho muito importante essa reunião pela manhã. É uma oportunidade que eu tenho para eu fazer jejum, porque eu tenho dificuldade de fazer jejum. Eu tomei de manhã quatro remédios para o coração, para a tireoide, para a pressão. Então a pessoa, quando chega com essa atividade, ele toma muito remédio. Mas quando eu vou com o médico, segunda-feira de manhã, eu vou fazer 2 ressonâncias e um raio-x na Multissan. Pedido jejum absoluto. Eu não vou fazer. Às vezes eu quero me justificar porque eu tomo remédio, por isso que eu não posso fazer o jejum. Mas diante de Deus eu não estou me justificando não. Porque se eu posso fazer jejum para fazer um exame, porque eu não posso fazer um jejum no domingo para vir adorar o Senhor com muita alegria, né? Às vezes nós queremos nos afastar daquilo que nós devemos de realizar para Deus. Parece 1001 justificativas. Não, você toma remédio, você não vai. Você não faz jejum não. Come um pouquinho de manhã, né? Mas, meus queridos, nós devemos de ter propósito. Outro dia no grupo, uma irmã levantou para que o grupo do Horto fizesse um jejum. Não, fizesse um propósito para 2015. Porque final de ano, começo de outro, sempre nós temos aquilo de fazer um jejum. Meu Deus, eu quero ler mais a tua palavra, eu quero visitar, a gente faz uma questão de planos, né, diante de Deus, fazer aquele propósito, para que Deus nos ajude, porque eu gosto sempre de frisar, quando nós fazemos um propósito, Deus nos ajuda. Nós podemos pedir a graça de Deus, Senhor, me ajude nesse propósito, eu quero todos os domingos eu ir para a reunião, fazer um jejum. Eu posso botar um assunto qualquer, ou até nada, eu posso fazer um jejum, porque a palavra de Deus manda que nós façamos jejum, porque essa caça de demônios só sai com jejum e oração. Eu sei, na vinda de lá para cá, ali eu encontro um endemoniado, eu preciso estar em jejum, né? Então é necessidade do cristão ter essa prática de jejuar pelo menos um dia na semana, né? Eu perguntei como você saiu de casa, né? O texto está dizendo: vinde e adoremos ao Senhor. Como é a minha adoração? Como é a minha adoração? Eu faço um exame em mim. Meu Deus, como eu tenho te adorado. Eu me alegro na adoração a Ti, ou é um ritual que eu venho às reuniões, chego aqui, bato palma, não quer dizer nada. Porque a adoração tem que partir do coração. A adoração é no interior, no nosso interior, não é no nosso exterior. Eu posso pular ali, bater palma, dançar. Pode ser movido pelo Espírito, pode ser também pelo o que eu quero apresentar, né? Muitas vezes adoramos o benefício de Deus e esquecemos da pessoa de Deus. Muitas vezes nós adoramos os benefícios de Deus. Ah, Senhor, o Senhor me deu um carro, louvado seja o teu nome. Mas esquecemos da pessoa de Deus. Deus é uma pessoa. Esquecemos da pessoa de Deus. Deus é uma pessoa santa, majestosa, precisamos saber isso. E Deus é uma pessoa santa, majestosa, soberana e toda poderosa. Mas mesmo assim, Ele nos fez para a sua adoração. Todos nós fomos criados aqui para adorar a Deus.
Agora, pela nossa rebeldia, nós podemos adorar a Deus. Se quiser adorar a Deus, adoramos. Se não quiser, não adoramos. Temos livre-arbítrio. Mas o princípio de Deus foi para que nós o adorássemos. Ele nos criou para isso. Tem tantas pessoas aqui no nosso meio que adorou a Deus, pulou, cantou. Era uma maravilha aparentemente, mas no coração não era, porque se afastou. Porque a adoração a Deus implica no nosso interior, na nossa mente. Deus não aceita adoração sem reconhecimento do que Ele é. Deus não aceita adoração sem o reconhecimento do que Ele é. Nós temos de reconhecer o que Deus é. Se nós adorar a Deus sem esse reconhecimento do que Deus é, Crônica 16, 29. Os irmãos podem marcar aí. Que Deus quer ser reconhecido nas nossas adorações. Deus quer ser adorado, reverenciado, cultuado, porque Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Deus quer ser adorado, reverenciado e cultuado, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Na adoração de Deus tem de haver reverência, tem de haver adoração, reverência, culto, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Temos de reconhecer isso, que Deus é majestoso, soberano, né? Lá em Isaías 9,6, eu gosto muito desse texto, e o profeta Isaías, há centenas de anos, ele falou: um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Nós temos de reconhecer o que Deus é: maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Adorar reconhecendo isso. Adorar a Deus tem de ser com temor e tremor. Nós temos de adorar a Deus com temor e tremor, porque Ele é tremendo. Salmo 96, verso 9. Amém, irmãos? Está dando para compreender o que estou falando? Amém. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ele é grande, Ele é Senhor e muito digno de ser louvado. Temos que reconhecer que Deus é grande, digno de ser louvado. Salmo 84, verso 1. Agora eu vou falar da velha aliança. Adoração na velha aliança. Como os nossos patriarcas faziam. Gênesis 12, 7. Apareceu o Senhor a Abraão. Ele disse: darei a tua descendência essa terra. Ali edificou um altar ao Senhor. Então a adoração a Deus na velha aliança era construída altar. Abraão construiu um altar ao Senhor. Gênesis 12, verso 7.
Gênesis 26, 25, Isaac levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor. Em seguida adorou e passou. Em seguida a adoração passou a ser feita. Vou repetir aí. Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, em seguida a adoração passou a ser feita. Depois que ele levantou o altar, ele adorou o Senhor. Essa é a adoração na velha aliança. Irmão, vou repetir aqui porque faltou um. Em seguida a adoração passou a ser feita no tabernáculo e no templo. Eu não completei. Em seguida a adoração passou a ser feita no tabernáculo e no templo, com um sistema completo de sacrifício. Essa era a adoração no Velho Testamento. Era altar, levantar altar. Depois passou a ser feito nos tabernáculos e no templo, com um sistema completo de sacrifício. É como nós sabemos que quando uma pessoa pecava, ou povo, ou até mesmo uma nação, ele dizia o sacerdote, ele era o intermediário de Deus e os homens, levava aqueles animais para ser sacrificados diante do sumo sacerdote. Aí o sumo sacerdote mandava que o que cometeu o pecado pôsse a mão na cabeça do animal e sacrificava aquele animal inocente. E os pecados eram perdoados. Mas é bom lembrar que essa adoração na velha aliança simbolizava o sacrifício da nova aliança. Embora que eu ache que a adoração da nova aliança é mais rigorosa que na velha aliança. Com sistema completo de sacrifício. Depois a adoração passou a ser feita nas sinagogas. Isso começou durante o cativeiro, no 7º dia da semana. No 7º dia da semana. Essas vezes que no Velho Testamento, por isso tem irmãos aí que querem viver pelo Velho Testamento. Adoração no sábado. Já na Velha Aliança é diferente. Adoração na Nova Aliança. Adoração é todos os dias, em especial no domingo. Adoração é todos os dias, em especial no primeiro dia da semana, domingo. Atos 20, verso 7. Lá era no sábado, e cá passou para o domingo. Eles criticam que foi dominiciano, que mudou, nada disso. Os apóstolos, seguidores de Jesus. A adoração é todos os dias, em especial no primeiro dia da semana, no domingo. Atos 20, verso 7. Nós temos muitas razões para adorar no domingo, porque no domingo foi a ressurreição de Jesus, e a ressurreição de Jesus nos trouxe a vitória. Então é um motivo, é uma razão que nós adoramos, nós lemos a palavra, nós evangelizamos todos os dias da semana.
no domingo também, mas no domingo estamos juntos. É maravilhoso nós estar aqui nessa manhã, cultuando o Senhor, ouvindo a mensagem do Senhor, depois participar dessa ceia representativa daquele sangue do Cordeiro. Isso é maravilhoso. Para ser, eu disse que na nova aliança é mais severa a adoração. Para sermos a verdadeiros adoradores, temos também de pregar a palavra, a leitura da palavra. 1 Timóteo 14, 13a, primeiro, começo do verso. Aí, para nós ser verdadeiros adoradores, nós temos também de pregar a palavra, a leitura da palavra, temos de ler a palavra. É necessário que todos os dias nós tenhamos esse momento de meditações na palavra de Deus, abrir a palavra de Deus com os nossos filhos, ou nós só em casa, porque eu estava falando que a Bíblia ela é perseguida, e ela também é negligenciada até pela igreja, pelos cristãos. Mas nós devemos levar isso em nosso coração, porque todo dia nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, assim como nós nos alimentamos fisicamente. Queremos comprar um queijo, queremos comer um iogurte, uma coisa para nutrir o nosso corpo. A palavra nutre o nosso espírito. Nós precisamos muito mais da nutrição da parte espiritual do que da parte física. Amém? Para sermos verdadeiros adoradores, temos de orar e levantar mãos santas. 1 Timóteo 2,8. Para sermos verdadeiros adoradores, temos de orar e levantar mãos santas. Levantar minhas mãos, consciente que Deus está aprovando, está abençoando as minhas mãos para fazer maravilha. Eu falei que nosso Deus é maravilhoso porque Ele faz maravilha, mas Ele faz maravilha por intermédio de nós. Nós podemos estar conscientes que Deus faz maravilha por intermédio da igreja, por intermédio do seu servo. Tem uma passagem lá em Gênesis que me chama muita atenção. O Senhor viu o pecado de Sodoma e Gomorra, Ele se arrependeu e quis destruir aquela nação. Eu vou lá, desço o fogo, acabo com aquele povo, que o pecado ali estava subindo as narinas de Deus. Mas ele e Jó morava lá em Sodoma e Gomorra, porque na escolha, quando Abraão falou que não podia viver mais junto, que ele escolhesse a direita. Se ele escolher a direita, ele ia para a esquerda. Se ele escolhesse a esquerda, ele ia para a direita. Mas na leitura, de lendo, a gente vê que Ló, ele olhou para aquela campina ali de Sodoma e Gomorra, viu muito fértil, e não, eu vou para cá, para Sodoma e Gomorra. Aí o Senhor foi a Abraão, não foi a Ló. Aí falou com Ló que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E ele disse: farei nada sem consultar com meu servo Abraão, né? Como Deus é maravilhoso, como Deus é gracioso para com aqueles que obedecem, né? Te obedece, como agora nós temos o retiro nos dias de carnaval, retornando às veredas antigas, é o título, que eu achei muito importante. Retornando às veredas antigas. Aí eu estava meditando, eu disse, vereda antiga.
O Senhor, quando criou o homem, Ele botou no jardim do Éden, para que o homem se alimentasse das frutas, um paraíso, uma maravilha. O homem não precisava trabalhar, não existia brolhos, nada que ofendesse o homem. Só veio acontecer depois do pecado. Então Deus tinha uma vereda para aquele casal ali no jardim do Éden. Eu estava dizendo, isso aqui é as veredas antigas, as veredas de Deus que tinha para o homem. Mas o homem desobedeceu, pecou. Aí, na sua grande e infinita misericórdia, Ele mandou Jesus, que é a veredas para nós. A antiga pecou, né? Agora nós temos de retornar às veredas do Senhor, as veredas que Deus mandou Jesus, que é a nossa vereda. A palavra cristão é seguidor às pisadas de Jesus, né? Nós somos seguidores de Jesus. Então, as veredas que nós devemos de andar. Entoar louvor, para ser verdadeiro adorador, entoar louvor ao Senhor. Efésios 5:19. Tudo isso está implicando na nova aliança, para ser verdadeiro adorador, irmão. Estão entendendo? Tudo isso está incluindo na adoração da nova aliança. Para sermos verdadeiros adoradores, temos de adorá-lo em espírito e em verdade. Esse é o que Ele procura, reconhecendo quem Ele é. João 4, de 5 a 7. Evangelho de João 4, de 5 a 7. O irmão Eli, um dia desse, ele falou na Bíblia eletrônica, né? Você não falou na Bíblia eletrônica? É Bíblia eletrônica ou visual? Virtual. Que está para sair. É? Sim. Voltando aí, é muito bom. A Bíblia, né? Essa que está para sair na internet. Nós acompanhar a mensagem aqui com o celular pela internet. Mas pode haver um apagão. E aqui na Bíblia não há apagão. Se houver um apagão, cadê a Bíblia? Mas aqui não há apagão. Aqui é a luz do mundo, né? Aqui é a luz para os nossos caminhos. Aqui é para guardar no nosso coração a Tua palavra, que ela nos livra de pecar. Quando nós guardamos a palavra no nosso coração, Deus, na sua infinita misericórdia, ainda que eu me afaste para o pecado, Ele não deixa concretizar. Eu me lembro que Isaac, uma vez, ele saiu para o Egito. Deus não mandou, tanto ele como o pai dele, Abraão. Chegou lá, ele chegou na casa de um rei, Abimeleque, parece. Aí ele combinou com Raquel que falasse que ela era irmã dele. Aí o servo do rei lá vira aquela mulher formosa. Aí foram o rei, que mulher linda chegou aqui do hebreu, uma irmã dele. Aí o rei mandou buscá-la. Aí quando ele trouxe para o reinado, aí Deus em sonho falou para ele: não toca na mulher desse servo, que ela tem marido. Aí o Abimeleque chamou o Abraão, Isaac chamou: o que é que me fizesse? Mas não dissesse que é vossa irmã. Em sonho o Senhor me falou que eu não tocasse nela e que ela tem marido, né? Então até um ímpio, porque esse Abimeleque, eu penso que ele era ímpio, mas o Senhor livrou dele fazer um desastre no reinado dele, porque Deus contagia num pecado desse.
Até os animais ficavam estéreis. Então Deus é tão bom que Ele nos livra de pecar. Quando nós guardamos a palavra dEle, quando nós lemos a palavra dEle, Ele nos livra de pecar. Eu queria falar aqui no Monte Gerizim. Era um lugar sagrado de adoração aos samaritanos. Jerusalém era um lugar santo de adoração dos judeus. Havia uma questão que os samaritanos não se davam com os judeus. Aí, para eles não ir adorar em Jerusalém, eles fizeram um templo lá em Gerizim, em Sicar. É uma cidade chamada Sicar, tinha esse monte. Aí havia uma contenda. Os samaritanos não iam em Jerusalém, nem de Jerusalém vinha cá no Monte Gerizim para adorar o Deus deles. Então eu queria falar desse monte. O Monte Gerizim era lugar sagrado de adoração dos samaritanos. Jerusalém era lugar santo de adoração dos judeus. É o efeito do remédio. Eu tomo diurético, fica seca. A sexta hora ao meio-dia. A sexta hora no horário dos judeus era meio-dia. Jesus encontrou com aquela mulher samaritana. João 4, 6 a 7. Vejam o argumento daquela mulher. O argumento daquela mulher para Jesus, João 4, 20. Nossos pais adoravam esse monte. E vós, entretanto, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse Jesus: mulher, pode crer-me, que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus mostrou para aquela mulher. É importante que apanhar água naqueles tempos era pela manhã e ia um grupo de mulheres. É mulher que pegava. Nós lendo aquela passagem de Eliezer, servo de Abraão, quando foi buscar uma esposa para Isaac, ele que tirou a tampa do poço e tinha uma porção de moças para tirar a água. E muitas passagens eles pegavam a água pela manhã para o dia e à tarde pegavam para a noite. Mas essa mulher foi meio-dia. E Jesus estava ali cansado, sentado ao lado do poço de Jacó. E no texto antes, que eu falei aqui, falou que era necessário que Jesus passasse por Samaria, na cidade de Sicar. Então, o caminho de Jesus era tudo orientado. Ele tinha de passar por ali, para lá na frente no poço, quando ele mandou os discípulos comprar comida, ele sentou ali para descansar. Não foi à toa que ele ficou ali, ele já sabia. Aí apareceu aquela mulher samaritana e veio com essa indagação. Jesus não falou com ela que era em Jerusalém que adorava. Eu li o texto todo, não vi Jesus falar. Mas ela diz: tu dizes que é em Jerusalém que deve ser adorado? É muito importante. O argumento daquela mulher, João 4,20: nossos pais adoraram esse monte, e vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem quando ninguém, que nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deus quer ser adorado. Deus quer ser adorado, mas como Deus presente. Deus não quer ser adorado como que Ele seja lá nos céus. Ele quer ser adorado como Deus presente. Como nós
estamos aqui, Deus está presente. Ele quer ser adorado assim. Eu fechar meus olhos, eu estou vendo Deus no trono. Já aconteceu, não sei se aconteceu com vocês. Já me aconteceu quando eu estou ali adorando, eu vejo aquele trono, o Senhor sentado, aí as lágrimas correm, né? Então Deus quer ser adorado como Deus presente. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto que Ele te ouve, né? Nós não precisamos ir no Monte Gerizim, não precisamos ir em Jerusalém, não precisamos ir no Templo de Salomão lá em São Paulo, não precisamos ir em Aparecida para adorar a Deus. Vamos adorar a Deus no nosso quarto, na nossa casa, vamos adorar a Deus aqui e aonde nós estivermos, que Ele ouve. Uma vez perguntaram por que os crentes gritam tanto. O seu Deus é surdo? Aí o irmão, com muita sabedoria, não, o diabo é surdo. Eu grito para ele ouvir, né? Que eu sou adorador do Senhor. Ele deu a resposta, mas seu Deus é surdo para vocês gritar? Não, o diabo que é surdo. Eu grito para ele ouvir que eu sou adorador do Senhor. Amém? Então Deus quer ser adorado como um Deus presente. Nunca vamos adorar a Deus como Deus distante. Deus está presente, Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Espírito em verdade. Não precisamos de ilustração, não precisamos de símbolos, não precisamos de estátua, precisamos de Nossa Senhora Aparecida, como eles dizem aí, né? Então o nosso Deus é presente. Ele sempre nos ouve nas nossas lutas, nas nossas aflições. Nós podemos, nossos olhos carnais não vê, mas os nossos olhos da fé vê a Deus, o Espírito Santo de Deus, né? Exemplo de adoração. Gênesis 24, 26. Eliseu, servo de Abraão, foi quando ele fez um propósito. É muito importante esse propósito. Eliseu, quando saiu da terra dele, foi para a terra da parentela dele, Isaac. Ele fez um propósito no caminho. Se o Deus do meu Senhor, não falou o Deus dele, né? E botou a primeira pessoa que chegar no poço, que for tirar água, eu pedi, dá a água do teu cântaro para eu beber. E ela disse, darei para você beber para os seus camelos. Ele fez um propósito. E Deus ouve os nossos propósitos. E aquele servo saiu de caminho afora, que era muito distante. Chegou lá num determinado lugar, tinha um poço com muitas mulheres em roda para tirar água, mas estava esperando chegar de todas para o poço ser destampado, e elas não podiam, tinha um homem para tirar aquela pedra grande, né? Aí Jacó foi lá, tirou a pedra. A Raquel veio apanhar água. Ela, parece que Betuel, o pai dela, ela tirou água e ele pediu, dá-me de água para me beber. Ela, não darei só para te beber, mas darei para teus cabelos. Aí confirmou o voto que ele tinha feito o caminho. Se o Deus do meu Senhor, né? Então foi Eliezer. Josué 5,14. Eu não botei o que foi, mas foi uma vitória. Faz parte do exemplo de adoração. 1 Samuel 1, 26 e 28. Ana era casada com Elcana. Elcana tinha duas mulheres, Peninha e Ana. Mas a Peninha tinha filhos. E naquele tempo era um martírio para a mulher que não tinha filho, engravidava. Aí aquela mulher que tinha filho, a Peninha, ela zombava de Ana, porque ela não tinha filho. O marido era mais, Jacó era mais ao lado dela do que
de Raquel, apesar que ele amava muito a Raquel. Eu estou fazendo confusão aí? Tá certo? E aí Ana se prostrou, foi no templo, chegou lá de frente do sumo sacerdote, se prostrou, que só havia o bater dos lábios dela. O meu lábio não pode bater, está seco. Só havia bater os lábios, ela se derramando diante do Senhor. Senhor, abre minha madre, eu preciso ter um filho. Eu faço um voto, se eu tiver um filho, eu levo para a tua casa para ficar para te servir. E foi uma bênção. Aquele Samuel foi para casa, quando foi desmamado, ela levou, cumpriu o voto que ela fez, levou para ele, que era o sumo sacerdote. Aí tem aquela história que ele dormia num quarto, Elias dormia em outro, e o Senhor, a primeira experiência dele com o Senhor, Deus à noite veio falar: Samuel, Samuel. Aí ele correu para o quarto dele: o Senhor me chama? Não chamei não, meu filho, vai dormir. Aí a segunda vez, a terceira vez: meu filho, vai dormir. Se chamar, vocês dizem, mas que Senhor? Ele desconfiou que era Deus, né? E houve aquela experiência com Samuel. Segundo Samuel 12:20. É outra passagem também maravilhosa da adoração, do exemplo de adoração. Davi tinha um filho com Betseba, a mulher de Urias. Ela teve um filho e ele queria muito aquele filho, apesar que era filho, pecado já era pecado, ele teve relação com Betseba, mas depois de que teve relação com Betseba, teve que mandar matar Urias. Por isso que diz que pecado já era pecado, né? E o nosso Deus é Deus de justiça. Aquela criança nasceu e morreu. Aí vem a depressão, que a criança não fica deprimido. Davi ficou deprimido, não comia, não bebia, perdeu por muito tempo. Ele lutando com Davi: ah, senhor rei, se alimenta. Ele não fazia tudo. Aí a criança morreu. Aí quando a criança morreu, ele adorou o Senhor. O texto fala que ele adorou o Senhor, se barbeou, mudou de roupa, né? Ficou outra aparência. Aí todo mundo achou esquisito. Seu filho estava doente, você estava orando, pedindo que o Senhor curasse. Ele morreu, você agora toma banho, se muda, né? Faz a barba. Mas é exemplo de adoração. Jó 1:20. Eu não botei aqui o que foi. Estou terminando. Mateus 2:11. Você sabe quem foi que primeiro adorou a Deus, a Jesus? Aqui já é na Nova Aliança. Quem foi que ofereceu adoração a Jesus pela primeira vez? Os magos. Não sei se ele era crente, se eles criam em Jesus. Eles estavam lá no campo com as ovelhas, aí apareceu aquela estrela, e eles acompanharam, foram aonde Jesus nasceu. Aí, por visão de Deus, que Faraó pediu que eles voltassem pelo mesmo caminho, que ele também queria adorar falsamente. Mas o Senhor falou aos magos que eles voltassem por outro caminho. Eles voltaram por outro caminho. Mas os magos foram os primeiros a adorarem e a ofertarem a Jesus.
foram os primeiros que adoraram a Jesus e ofertaram a Jesus. Amém? Irmão, aqui eu termino o que eu queria falar nessa manhã que Deus me deu, que é adoração, né? Que Deus possa ter confirmado, abençoado essa palavra, porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Isso é real. Muitas vezes nós pregamos a palavra de Deus para uma pessoa e achamos que ela não aceitou. Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nós só temos de pregar o Espírito Santo de Deus que convence.